que eu comecei a perceber? Foi meio que sem querer, é verdade, no início. Eu comecei a perceber que essas pessoas que procuram, essas pessoas de alta performance que procuram, me procuram para atendimento, para organizar algum parâmetro específico da vida, eu comecei a perceber que essas pessoas têm um padrão. E principalmente um padrão específico no que diz respeito à interpretação e à resposta ao medo. Então o que eu comecei a perceber? Que todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, e alta performance entenda cognitiva, intelectual, psicológica, porque para você ter alta performance no esporte, você tem que ter um psicológico muito alinhado para conseguir lidar com aquela situação de estresse. Eu percebi que todos eles têm medo. Mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí. Um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam. Que era um lugar de desconforto. Um lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações ou colocar em prática os seus desejos, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc. Então o que eu comecei a perceber? E aí até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento, principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa meio que confusa na cabeça do brasileiro. É meio confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas eu comecei a perceber que elas não são, na verdade, ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então vou te dar um exemplo natural. Imagina que você está andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vem um pitbull raivoso, babando para o seu lado, acuando alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando, correndo para o seu lado. Cara, não existe preguiça nesse momento para correr. Você vai correr. Não interessa se doa o corpo. Inclusive o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica, mediada por hormônios e neurotransmissores, que a gente pode eventualmente falar, que é uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo. Claro que elas não têm taquicardia sempre que tem que tomar uma decisão ou um estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então a pessoa não é motivada em alcançar, ela é motivada por não voltar onde ela estava. Isso, Ivan, e aí me interrompe se as minhas conversas, se eu falo demais. Quando a gente olha neurobiologicamente, a motivação, na verdade, a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer, muita gente acha que é prazer, é motivação. É motivação. Motivação, dopamina dá motivação para buscar o prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela existe para gerar motivação para você buscar uma recompensa. Então eu digo para você que você está com muita fome agora. Muita fome. Você é um caçador-coletor lá na savana africana morrendo de fome. Eu falo pra você, tem um pé de laranja depois daquele rio. Cara, a sua dopamina vai subir pra você buscar a recompensa que é a laranja. Ah, ela acontece previamente? Previamente. Sempre previamente. Isso tem bons estudos demonstrando. Sempre previamente. Quando você comeu a laranja, já nem tem dopamina no seu cérebro. Ela aumenta pra você buscar a laranja, tá? Só que a dopamina aumenta numa outra situação. Se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio e tiver um leão correndo atrás de você, a dopamina aumenta para você cruzar o rio também. Então não existe uma recompensa lá na frente, mas você está fugindo de um perigo. E isso faz sua dopamina aumentar. Então dopamina e, portanto, motivação existem dois cenários, para você buscar uma recompensa e para você fugir de um perigo. Na minha experiência clínica, atendendo essa população, a dopamina deles aumenta na segunda situação, para fugir de um perigo. Então eles não querem perder o que construíram. Não necessariamente eles querem mais, por ser ambicioso. Claro que muitos é os dois. Mas o que eu tenho visto, e isso é muito curioso, me impactou bastante, porque muitas vezes a gente acha, pô, o cara é ambicioso, ele já tem
5 milhões na conta e quer 10. Não é que ele quer 10, ele não quer ter 2. E para não ter 2, ele garante que não vai ter 2 buscando o 10º. Isso estimula a performance, né? Estimula a performance. Então essas pessoas de alta performance, cara, eu falo isso abertamente, sou muito criticado muitas vezes, mas aí quando você está de certa forma numa linha de frente em algum assunto, as pessoas ora te gostam do que você fala, ora batem no que você está falando. Eu entendo que faz parte do game isso de apanhar um pouco de alguns grupos. Eu acredito, com base no que eu já estudei sobre neurociência e comportamento, que se você analisar um histórico de comportamento de um grupo específico de pessoas, você consegue explicar por A mais B o porquê que aquelas pessoas se comportam daquela forma e o que levou elas a se comportar daquela forma e, portanto, em algum grau você consegue modelar isso em outra pessoa. Ótimo, esse é um assunto super Você interessante. entende o que eu quis dizer? Perfeito. Tanto que a próxima pergunta está baseada nisso. Ou seja, por meio de um agrupamento de pessoas com o mesmo nível de comportamento e de resultados, você pode, eventualmente, montar um algoritmo, ou uma fórmula, ou né, uma equação que faz com que esses comportamentos, eventualmente, possam ser replicáveis. Exato. É basicamente isso? Pensa assim, ó, quando você vai treinar um atleta de fisiculturismo ou de endurance, um triatleta, um maratonista, alguma coisa assim. O que você faz? Você procura um treinador que já fez isso com outros organismos. Perfeito. Então ele sabe qual que é a frequência cardíaca que esse organismo tem que operar num determinado período e quais os nutrientes tem que estar dentro desse organismo, quanto tempo. Você fala assim, ó, para um treinador experiente de triatlon. Triatlon, nada, pedala e corre, é bizarro, um negócio que não é fácil de fazer. Você fala para um treinador experiente de triatlon, eu corro hoje 10 km e quero começar no triatlon. Quando que eu vou conseguir fazer um Ironman? Que é a prova de triatlon mais difícil lá, o Ironman completo. Um treinador experiente, ele consegue te falar exatamente, mais ou menos, à luz ali do seu contexto, quanto tempo de treino você vai ter que ter para conseguir fazer aquilo. Ou seja, ele tem um protocolo que ele já fez em outras pessoas num contexto semelhante ao teu. Ele vai perguntar, você tem como ter um nutricionista? Você tem como comer? E você tem X horas por dia para treinar? Tenho. Então daqui 2 anos você consegue. Ele tem um protocolo de como executar aquela alta performance no esporte. Você consegue fazer, de certa forma, algo muito parecido com o comportamento de pessoas dentro de uma empresa, por exemplo. Se você souber exatamente a quais, que a gente chama de reforçadores, ou seja, o que reforça o comportamento da pessoa, o que ela é dinheiro, é ócio, a pessoa precisa reconhecimento, ela precisa ter liberdade e autonomia, o que sensibiliza essa pessoa específica e o que reforça o comportamento dela, falando para ela, fazendo ela vir aqui, dar o seu melhor e conseguir fazer e tal. Você constrói um perfil comportamental daquela pessoa, baseado nos antecedentes de histórico de vida dela, e isso é uma coisa muito complexa de fazer e por vezes não é 100%, mas você consegue ter uma noção. Afinal de contas, você dá 100 pessoas para treinar para um triatlo, para um professor de triatleta, talvez nem os 100 vão conseguir fazer um Ironman, porque diversas questões envolvidas. Mas ele tem uma fórmula que ele consegue aplicar ali que faz com que os triatletas fiquem, a maior parte consiga. Quando a gente vai ver performance e alta performance de pessoas, eu percebo mais ou menos isso. Existe um padrão, cara. Então, eles têm... A grande maioria faz exercício físico, eles são medrosos, não medrosos no sentido pejorativo, mas eles se organizam. Quando eles veem que eles organizam processos para blindar em várias instâncias que dê problema na empresa. Então o cara tem 2 sistemas em vez de um, porque se caso um cair tem um reserva. E se isso não é uma coisa de uma pessoa medrosa, não sei o que é. Eles não deixam ponta solta. Não vai dar errado. Eu atendo muita gente da área digital hoje, não digital de mídia, mas digital de internet, que trabalha com softwares e startups e tal. Cara, os caras têm, às vezes, 3 bancos de dados para não perder, se caso caia a luz num, não sei o que, para não perder os dados. Os caras se blindam. E se você for ver o histórico de empresas que deu certo, muito provavelmente a existência desses comportamentos de medo foi o que selecionou essas empresas que continuaram existindo. Porque aquele cara que não botou 2 sistemas e deixou um, quando caiu a luz ele perdeu todos os dados e perdeu acionistas, perdeu investidores e a empresa quebrou. Então esse perfil e esse comportamento de medo, por vezes pode ser um preditivo, inclusive, de que a empresa vai talvez dar certo.
Claro que a gente não tem esses dados e tal, mas é uma coisa que eventualmente daria para fazer. Você entende o que eu quero dizer? Existem traços de comportamento, assim como, por exemplo, em muitos atletas, a grande maioria dos atletas de altíssima performance são muito obsessivos. Obsessivos no sentido, cara, milimetricamente obsessivos, assim. O cara... César Cielo, por exemplo, que tinha um estado de ativação muito grande antes de entrar na piscina, se batendo, né? Exato, cara. Aquilo. E assim, vai ver se um cara desses erra uma refeição. Vai ver se um cara desse... Vai ver se um atleta de fisiculturismo de ponta toma um álcool. Os caras são obsessivos, cara. Naquele horário, aquela refeição, naquele momento, e nada vai me tirar aquilo, e eu deixo todo o resto de lado para alcançar aquela performance. Então, por exemplo, obsessividade é uma coisa que é um traço, cara, comunsíssimo em pessoas de alta performance.